Se você trouxe a sua Bíblia nesta noite, abra comigo, por favor, no livro de São João. Eu vou ler o capítulo 13. Isto aconteceu aqui na Santa Ceia, horas antes da crucificação do Mestre. Enquanto ministramos nesta noite, por favor, a menos que seja absolutamente necessário, por favor, não se levante e ande por aí. E as mães, se você tem que tirar sua criança, nós entendemos. Isto é perfeitamente permitido. De outra forma, por favor, entenda. Esta mensagem nesta noite, possivelmente, pode ser a única coisa diante de milhões de pessoas que haverão pela televisão um pouco mais tarde. E eu quero que você creia com Deus, comigo, que isto que eu creio que o Senhor me disse. São João 13, versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. Imagine na sua mente, eles estão sentados no chão, na cultura oriental de 2000 anos atrás, meio que reclinando-se em um sofá, um tipo de sofá. Judas está sentado bem perto dele. Era um sinal de uma amizade tremenda. Ele é a quem eu devo dar um pedaço de pão. E quando ele mergulhou o pão, ele deu para Judas Iscariote, filho de Simão. A palavra Judas é o derivado grego de Judá. No hebraico, o nome de Judas, como Jesus sabia que era Judá. Judá com o nome da grande tribo de Judá, de quem o Messias, do qual o Messias viria. E molhando o bocado, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão, e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Isto era tão secreto que os outros discípulos realmente não sabiam o que estava acontecendo. E nenhum dos que estavam assentados na mesa compreenderam por que ele disse isto. Porque alguns, como Judas, tinha a bolsa, alguns pensavam, porque Jesus disse para ele, porque ele tinha aquela bolsa, onde tinha o dinheiro para comprar compras, comida, coisas que eram necessárias para os apóstolos. Porque como Judas tinha a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou o que nos é necessário para os pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Eu quero usar como título nesta noite, pregando por alguns minutos, tirando desta última passagem: e era noite. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço, pois através do ministério da música, o Senhor tocou e abençoou e ajudou e fortaleceu os seus filhos que estão aqui na televisão. Levantou aquele que precisava de um toque de cura. Agora, enquanto ministramos, nós estamos no mesmo lugar que o Mestre esteve, não dignos de ficar nem em sua sombra. Mas tantos são como Judas, no limiar da eternidade. E já é noite. Eu peço a tua unção, não só sobre nós, mas sobre aqueles que ouvirem e receberem. Eu peço tudo em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Eu tive uma das experiências mais incomuns algumas semanas atrás, eu acho que eu já tive na minha vida. Foi tão excêntrico que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava em Jerusalém. A Francis estava comigo, o Dr. Luiz, que está aqui nesta noite.
Ele é o pastor principal da nossa igreja em Baton Rouge, com a sua esposa Ruth. Eles estavam conosco também em Jerusalém. E conosco um guia muito capaz. Nós atravessamos uma pequena colina e descemos até um vale. E o guia, perfeitamente treinado, ele disse: irmão Swegert, este foi o lugar tradicional aonde Judas Iscariotes se enforcou, cometeu suicídio e morreu. Nós caminhamos para o que era antigamente conhecido como Vale de Inom. Anos e anos, nas eras de uma antiguidade passada, era o lixão para a cidade de Jerusalém. A fumaça gordurosa subiria até os céus por centenas de anos, à medida em que os resíduos, as carcaças de animais mortos foram jogadas no Vale de Inom. O esgoto corria para esta área. O fedor tocaria a fronteira de Jerusalém. Durante tanto tempo, o lixo estava empilhado lá, e foi ali que Judas foi, depois que ele deixou a última ceia. Cometeu a sua ação hedionda, fez aquilo que causaria um inferno absoluto por si mesmo, para toda a eternidade. Talvez nos anais da história humana, talvez nos negócios da humanidade com Deus e seus semelhantes, talvez até o alvorecer do tempo e o choro do homem para alcançar um Deus de agosto, talvez de todos os atos sombrios, miseráveis e horríveis cometidos que nos levariam a ser chocados com a insensibilidade, ninguém foi mais terrível do que esta ação cometida nesta noite. Talvez nunca haja uma mancha negra tão negra quanto aquilo. Talvez o céu nunca vai se recuperar após esse choque. Talvez apenas o sangue de Jesus poderia remover esta mancha escura que corrompeu toda a humanidade, executada pela mão de Judas. Foi tão terrível, tão entorpecente, tão chocante. Isso afastou os seus interiores até que foi feito o que ele fez, e voltou para o sacerdote que havia dado para ele 30 peças de prata. 30 peças de prata, apenas o preço de um escravo. 30 peças de prata foi o preço que pagaram. E em meu coração eu entreguei este Cristo traído. 30 peças de prata, o preço de um escravo, contra um homem que nunca havia feito nada de errado, uma declaração que nunca poderia ser proferida sobre qualquer ser humano que já andou na face da terra. Quem poderia cantar como Davi cantou, o doce cantor? O doce cantor de Israel que arrancou os tons de ouro da harpa melodiosa. Mas Davi estava manchado de adultério e até assassinato. Quem poderia estar à sombra de um grande pescador, áspero e grosseiro, mas ainda poderoso em Deus? Simão Pedro.
mas ainda assim ele tinha defeitos. Quem poderia chorar como Jeremias? Quem poderia profetizar como Isaías? Mas toda a humanidade estava defeituosa e manchada, senão aquele, o filho de Davi. Nunca mencionou uma palavra cruel. Quando eu penso nisto, eu estremeço por dentro. Eu amo meu Deus, eu morreria por Ele, eu creio. Se eu tivesse que fazer isso. Mas quando eu penso na perfeição, Jimmy Swaggart, eu engasgo na palavra, eu não consigo sair, eu vejo as falhas, as inconsistências, as pequenas palavras salobras, a crueldade às vezes, o fracasso, eu vejo isto. Mas Jesus era a epítome do amor. Somente o mal poderia matá-lo. Ele clamou: eu traí sangue inocente. Satanás entrou assim em Judas, e ele não conseguia parar agora. Se ele tivesse voltado e corrido para Jesus, e com o mestre se cambalearia pela via dolorosa, e se ele se atirasse aos pés do mestre Jesus, eu creio que Jesus com todo o meu coração teria perdoado, limpado e o lavado. Mas você pode ir só tão distante com o pecado, até que, enquanto milhões me observam agora, você não quer mais aquelas taças e aqueles copos cheios de uísque, você não quer mais o vinho e a champanhe, você não quer mais as festas, as drogas e as besteiras, e cortar a sua cocaína, empurrar uma agulha na sua veia, você não quer mais, mas você não pode parar. Isto é um inferno. Isso não é um jogo de brincadeiras que estamos brincando, não é um jogo de arrancar florzinhas de um campo e de um lugar. Isto é a vida ou a morte. Isto é a eternidade, e você pode ir tão longe que você quer parar, mas você quer voltar, mas você não pode desistir. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você assistindo pela televisão? Você está ouvindo Jimmy Swaggart? Eu não falo para te condenar, eu não falo sarcasticamente contra você. Eu pego este livro e eu não uso isto como algo tolo, mas eu uso com amor. Você não pode parar, você não pode sair. Você quer sair, mas você não consegue. Você é como Judas, não há nada mais do que uma destruição para você. E isto é um inferno. É como se um ser humano não soubesse. E ele foi até aquele lugar, o vale de Inom. E ele pegou uma corda, no horror mais agonizante que a mente humana pode compreender, colocou-a em volta do seu pescoço. E ele não aguentava mais. O que ele havia feito é muito profundo, ele não conseguiria viver, ele não aguentava, é impossível. É o inferno quando você chega lá. E eu olhei para aquele penhasco, aquele precipício. A tradição diz que ele se jogou daquele lugar. Eu olhei para cima e eu imaginei por um momento como que foi quando aquilo aconteceu. Talvez você não entenda, talvez você não creia no que eu estou prestes a dizer, mas eu senti algo lá. Eu senti algo, eu senti como uma frieza que me agarrou. Por alguns instantes, houve
um horror gelado, um sentimento de perdição eterna sem Deus. E quando ele pulou naquele penhasco para tirar a sua vida, para sair desse inferno absoluto, ele não ia sair daquilo, ele estaria lá para sempre. E no primeiro capítulo do livro de Atos, o grande médico Lucas, escrevendo este resumo, o Espírito Santo lhe entregou, implica que algo aconteceu quando ele fez aquilo. Há uma implicação neste primeiro capítulo de Lucas, que aquilo foi muito mais do que apenas um suicídio. Lightfoot, o grande historiador, disse que Satanás o estrangulou. O estrangulou e o pegou e o jogou sobre aquelas pedras, e os seus intestinos explodiram. E enquanto esses pensamentos passavam na minha mente, eu olhei para baixo, e o Dr. Lewis, ele disse: irmão Swegert, olhe para os seus pés. Uma fossa estava lá, um esgoto aberto, quase 1 metro de profundidade. Estava rastejando com aquele odor, lentamente em meus pés, abaixo do vale de Inom. Era como se, apesar de Deus ter dito, aquilo para sempre será, aquilo que Ele representa e fez. Eu nunca me senti assim na minha vida como eu me senti naquele dia. Nunca. Eu chorei, eu não podia evitar, eu chorei. Eu choro todas as vezes que eu penso naquilo. Saí da cena, voltei para os dias melhores. Dias do maior momento em que a terra já havia conhecido naquele tempo. Jesus estava escolhendo os seus discípulos. Eu não sei como que parecia, não há registro na Bíblia. Deus fez isso por uma razão, como era a sua aparência. Não há registro de Jesus. Mas eu tenho o direito de crer como ele deveria ser. Eu não sei quão alto ele poderia ser, eu não sei como que era o seu rosto, considerado bonito ou impressionante. Eu não sei disto. Mas eu sei que havia um poder de comando sobre a sua personalidade. Eu sei que quando ele andava, os homens ficavam maravilhados. Eu sei que mesmo seus discípulos, depois de serem escolhidos, muitas vezes não se aproximavam dele, porque este era diferente. Não é de admirar. Todo funeral que este livro registra que ele se encontrou, ele transformou. Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitava os mortos à vida. Ele tocava os olhos cegos, eles eram abertos, os coxos andavam. Ele abençoou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ele andava sobre as águas. Ele era o que curava o homem cego e curava o leproso da Galileia. Aleluia ao Cordeiro. Eu não estou falando de algum mortal. Eu não estou falando de uma produção de Hollywood. Eu não falo sobre algum deus grego. Eu estou falando sobre o Filho do Deus vivo, que veio e andou entre os homens, tomou sobre si a carne mortal e olhou para o diabo nos seus olhos e nunca pecou nenhuma vez. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Aleluia. Comandando, ele orou a noite toda antes de escolher os seus discípulos. O grupo de pescadores, que o livro diz que eram ignorantes e desaprendidos: Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, André, irmão de Pedro,
Mateus, o corrupto cobrador de impostos, odiado pelo seu próprio povo, sentado naquele lugar de costume, coletor de impostos para aquele odiado líder romano. Mateus, um dia Jesus disse: Mateus, siga-me. Aleluia. Mateus deixou aquela sua mesa, saiu até a eternidade que nunca terminaria, a eternidade da glória. Ele escreveu o primeiro livro da nova aliança. Glória ao Cordeiro. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que se você seguir a Jesus, você nunca se arrependerá. Se você seguir a Jesus, será uma vida que você nunca se arrependerá. Se você seguir Jesus, é uma vida eterna. Judas era um desses que ele chamou, ele escolheu. Que honra! Isto sempre me intrigou. Eu estudei essas duas palavras, siga-me. No grego significa imediatamente. Deixe o seu negócio de pesca, deixe o seu negócio de impostos, deixe tudo agora, nesse momento. Não espere, não vá para casa e siga-me. E a Bíblia diz que eles caminharam e deixaram tudo. E diz: nós vamos com você, Jesus, vamos com você. É o único caminho, não há outro caminho. Alguns podem dizer: bem, eu posso fazer isto ou aquilo, eu posso fazer aquilo outro, vou ganhar muito dinheiro primeiro. Não, esqueça isso. Siga Jesus, imediatamente saia e siga Ele. É o único caminho, não há outro caminho. Jesus, isto me intrigou. E então ele escolheu Judas. Com a presciência ele sabia o que aconteceria, mas não era exigido. Deus não criou ou orquestrou esta narrativa da eternidade. Judas fez isso. O chamado. Não há nada mais santo do que o chamado de Deus. Eu sei do que eu estou falando. Eu não tenho nenhuma prova bíblica sobre isto, eu não tenho nenhuma prova pessoal sobre isto. E eu digo isso com toda a humildade que eu tenho, se eu conheço alguma humildade na minha vida. E eu creio de todo o meu coração que Deus me chamou antes de eu nascer. Eu creio nisto. Eu sempre vou crer, se for verdade ou não. Deus não me disse isto, mas eu creio no meu espírito. Eu creio que antes de eu nascer, Ele me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que quando eu tinha 8 anos de idade, a idade tenra de 8 anos de idade, eu me lembro como se fosse ontem. Olha, está nos recessos da minha mente, eu nunca vou esquecer. Deus me chamou para ser um evangelista. Deus colocou este chamado em meu coração e na minha vida. Você não está nesta noite olhando para um evangelista profissional. Você está olhando para um homem que Deus colocou a sua mão sobre ele. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Deus. Eu sei que isso é um chamado. Isto queima no meu coração 24 horas por dia. O clamor pelas almas, as agonias terríveis da eternidade sem Deus. Noite após noite eu acordo. As lágrimas quentes às 2, 3 horas da manhã que descem nas minhas bochechas e eu choro. Deus, eu não consigo fazer isto. Eu sou muito frágil, eu não posso fazer o que o Senhor me pede para fazer. Por que você diz isso, Jimmy Swaggart? Por que algum ser humano diria tal coisa? Por que você diria que Deus colocou a sua mão sobre você? E eu vou dizer o porquê. Você talvez nunca vai entender. Esses ministros do evangelho, eles entendem. Quanto mais perto você chegar a Deus, e eu sei que tem muita distância que eu tenho que cobrir nesta área, mas quanto mais Ele te chama, maiores são os poderes do inferno contra você. Eu não posso te dizer, não há uma maneira de transmitir para você. Até a minha própria esposa, que eu amo mais do que minha vida, não conhece, nem entende, ou não sabe o que acontece. A batalha tremenda que persegue a sua alma. As forças das trevas que parece que estão batalhando, todo o inferno alinhado contra você, dizendo: você não vai fazer isto.
você não pode fazer isto. Eu sei, você não pode entender isto. Eu sei, e eu não espero que você entenda. A agonia em toda a minha face, quando eu disse: Deus, eu não aguento mais isto. O ministério da televisão, há 2 anos, 3 anos atrás, eu não consigo fazer isto. Eu virei o meu rosto para a parede, eu disse: Deus, por favor, eu não posso fazer isto. A mente mortal diria: o que você quer dizer? Qualquer um gostaria de fazer isto. Você não sabe do que você está falando. Os poderes do inferno tão severos, os poderes opressivos da escuridão. E o Espírito Santo falou ao meu coração com tanta certeza quanto eu estou aqui e disse: filho, eu te chamei para fazer isto. Eu pedi para você fazê-lo. São poucos que conseguem fazer isto. Mas se você não fizer isto, eu irei procurar em outro lugar. E ele quebrantou meu coração. E eu disse: Deus, eu farei o que eu puder. Eu sei qual é o chamado. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que aquelas almas eternas, esses pastores vão entender isto. Eu estou dizendo que trazê-los para fora daquele inferno infeliz não é um processo científico, educacional. É uma agonia do Espírito. É uma agonia quando o Filho do Deus Todo-Poderoso deve ir até as próprias portas do inferno para implorar as almas das pessoas pelas quais eles clamam. Eu sei qual é o chamado. Eu sei. Judas tinha esse chamado. Eu me lembro quando eu era uma criança com 8 anos, 9 anos, levando uma pequena Bíblia, saindo para um bosque atrás da minha casa. E eu fiz um altar de oração naquele lugar. Hora após hora, dia após dia, semana após semana, eu me pendurava naquele tronco e eu clamava a Deus, com 8 anos de idade, 9 anos, clamando, implorando, chorando. O chamado dele estava no meu coração e na minha vida. Judas tinha o mesmo chamado. Agora eu quero te dizer uma coisa. Pode ser de maneira diferente ou menor, mas toda pessoa que ouve o Evangelho é chamada a seguir a Jesus, a viver para Deus. Você que me assiste pela televisão, eu choro por você. Eu vejo você, eu vejo quando você está dormindo, eu vejo quando eu estou aqui pela fé, eu vejo você. Eu conheço a batalha que você luta na sua alma, a agonia que flui profundamente no seu espírito. Eu sei, eu conheço o conflito terrível. Eu sei que você é chamado. Eu sei que alguns de vocês que se sentem incapazes, estando nas Filipinas, ou estando no grande país do Brasil, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou América Central, ou América do Sul, ou África, onde quer que seja, e o Espírito Santo, através do poder da unção, chega através deste aparelho de televisão e toca você. Você é chamado. Nunca esqueça, chamado. É uma coisa sagrada. Não tem como tirar de você. Meu amigo, alguns de vocês que assistem esta televisão, você amaldiçoou este evangelista e você riu, você zombou a sua esposa, constantemente chorou a Deus pela sua alma. Mas apesar de tudo que os demônios e o inferno podem fazer, você está chegando cada vez mais perto de Jesus Cristo, porque você é chamado e você está voltando para casa. Chamado. Judas foi chamado. Eu quero que você veja seu personagem agora. Você vê? Só porque Deus chama uma pessoa não significa que Ele os forçará a fazer
aquilo que é certo. Ele não vai fazer você, Senhor, ser salvo. É a sua escolha, tem que ser assim. Ele não vai fazer você, minha jovem, abandonar, sabe, o seu prazer do mundo, da carne, luxúria, carnalidade, tempos abençoados, luzes brilhantes, aquela vida rápida. Ele não vai fazer você parar com isto. Você pode continuar se você quiser, depende de você. Mas vai custar a sua alma. Judas estava em pecado, não importa, Pedro também estava. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também tinham defeitos, eles tiveram problemas terríveis. Deus não está lidando com pessoas perfeitas, Ele está no negócio de salvação. Você me escutou? Graças a Deus Ele está. Graças a Deus que Ele está. Graças a Deus que Ele está. Ele pode pegar os pedaços quebrados e uni-los com o seu amor e fazer algo maravilhoso com isto. Graças a Deus Ele está no negócio de salvação. Graças a Deus Ele pode tirar os naufrágios das dragas da humanidade e fazer algo na sua vida. Ele tinha problemas. Eu vou dizer algo que vai te chocar. Nos Salmos 109 e 17, não se preocupe em olhar agora, mas você vai vê-los quando chegar em casa. Diz que ele amava a maldição. Esta é uma profecia dupla, uma declaração dupla que se aplica a Ahitofel e a Judas. E eu quero dizer isto de novo, ele amava a maldição. Agora, esta palavra não se refere necessariamente à profanidade, como você e eu conhecemos as profanidades hoje. Esse significado é mais amplo e fala como que eu posso dizer? O que nós nos referimos hoje como as luzes brilhantes. O que nos referimos hoje como mundo é um termo melhor. Ele amava o mundo, esse é o seu problema. E esse é o problema de todos, porque o mundo é emocionante. Assim como a pele cintilante de uma cascavel e os seus olhos são excitantes, o mundo é excitante. Satanás aprimorou a sua obra até as margens de um precipício. As luzes brilhantes, as mulheres rápidas, o licor, as drogas, o dinheiro, a bebida, a excitação e a diversão, aquele vício com o sexo oposto, tudo isto, o mundo é empolgante, tem uma atração para ele. Todos esses músicos que ficam aqui nesta noite, esses cantores, eu orei, eu chorei, eu clamei, eu implorei para Deus, olha, Deus envie, arranque eles daqui e dali, porque escute o Jimmy Swaggart, é quase impossível conseguir cantores e músicos que vivem para Deus. Nós temos os melhores do mundo dizendo gostaríamos de andar com vocês, mas não gostamos do que vocês fazem e como vocês vivem. E eu orei por estes, eu clamei, eu chorei e eu jejuei por eles. Eu cuidei deles, tudo que eles fazem é um chamado de Deus. Eles são jovens, eles não entendem bem o que eu estou falando esta noite. Eles não entendem, um dia vão entender. Mas o mundo é atraente. Eu quero dizer, o mundo é atrativo. Olha, ele é atrativo, meu amigo. Com os olhos fixos, as mulheres são lindas, as luzes são brilhantes, os tambores, e o talento, e a habilidade, e o carisma, e a personalidade clamam para a libertinagem carnal. Você vê o que eu estou falando? Está lá a sede pelo poder,
dinheiro. Ele amava a maldição, ele amava aquilo que o mundo saboreava. E então havia o dinheiro. Ele gostava de dinheiro, ele queria dinheiro. Ele carregava aquela bolsa, ele era o tesoureiro, ele estava roubando. E ele queria poder. A juventude clama pelas luzes brilhantes. O mundo grita por dinheiro. E aquela sede de poder. Eles querem esse poder, e Judas queria isto. E eu vou te dizer como que ele queria. É o antigo problema da humanidade. Eles negociarão com Deus. Alguns de vocês estão fazendo isso agora, e eu vou te dizer como. Ele combateu uma batalha na sua alma, no seu espírito, Judas. Foi uma batalha que nunca terminou. Ele estava ombro a ombro com seu melhor amigo. Ele era ungido por Jesus, enviado para curar os doentes e expulsar demônios. Por um momento, ele pega o poder e a majestade da autoridade do poder. Mas ele não vê isto como Deus querendo que fosse visto. E isto é um dos pecados da igreja. O que eu estou prestes a dizer, como Jesus disse, a massa, o ingrediente que o pão é feito, pouco a pouco o fermento é colocado lá. O fermento é aquilo que eles usam, o fermento para fazer cerveja, as bebidas alcoólicas, corrompe. Tudo sempre fala de podridão, de corrupção. É o que a bebida alcoólica é feita. Ele diz que o ingrediente é pouco a pouco contaminado com fermento, até que está totalmente corrompido. Todo o ingrediente, todo o pão, toda a massa, a igreja está corrompida. Você diz que é uma declaração terrível. Eu não disse isto, ele disse. A religião organizada está totalmente corrompida. Este som sarcástico ou condenatório. Olha, eu não posso fazer nada. Eu não estou falando de pertencer a uma denominação, não me entenda mal. Eu estou falando sobre a religião básica organizada. Foi inserida, corrompida, porque quer a terra, o poder terreno. Você está me ouvindo? E a igreja de Jesus Cristo deve ser como esta jovem cantou aqui nesta noite: Espírito Santo, toque através de mim. É isto. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Judas nunca entendeu isto. Ele viu poder, ele queria controlar os homens. A religião quer controlar os homens, controlar o seu pensamento, controlar suas vidas, controlar suas ações. Alguns de vocês sentados aqui nesta noite dizem: Jimmy Swaggart, eu não gosto muito do que você está falando. Alguns pela televisão: você conseguiu a deriva do meu pensamento que eu te dei. Você está dizendo: você me incomoda com o que você está falando. Eu não posso fazer nada. Eu quero te incomodar. Eu desejo te incomodar. O sistema religioso do mundo de hoje está corrompido com fermento. Está mal, perverso. Por causa do mesmo problema que Judas Iscariotes teve. Ele viu o poder. Ele viu Jesus não como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas ele viu Jesus como meio para conseguir o que ele queria. E Jesus Cristo é um grande negócio hoje.
E se você não acredita, olhe para a pompa e as baboseiras da religião organizada de hoje. É um grande negócio. Mas Jesus é o meio para conseguir o que você quer. Neste fermento corrupto, Judas, ele não entendeu que se você vivesse, você tinha que morrer. Ele não entendeu que você teria que entrar nos sofrimentos do Mestre. Ele não entendeu a cruz. Ele não entendeu isto. Ele só viu o poder. E este era o único pensamento dele. Existe um matiz bíblico de que esta foi a sua mente. Agora escute atentamente. Jesus, com o seu poder, ele transformou a água em vinho e alimentou milhares com um peixinho e poucos pães, ressuscitou os mortos. Ele destrancaria o poder romano. Ele iria fazer César tremer. Jesus restauraria Israel no seu lugar no Filho. E ele, Judas, seria grande neste reino terrestre. Ele, Judas, seria poderoso. Ele, Judas, seria glorioso. Ele seria poderoso. Não havia limites do que ele poderia fazer. E ele ficou impaciente por Jesus ter feito isto. E quando parecia que ele não iria fazer, Judas então forçou aquela questão. Ele colocaria Jesus Cristo em uma posição, nem sequer entendendo remotamente a cruz, ou porque Jesus morreu, ou porque que ele veio. Ele nem mesmo entendeu isto remotamente. Se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o Messias, não será nenhum problema ele reverter e destruir esses guardas romanos, exercer a sua autoridade. Talvez ele force o problema e ele terá que agir. E se ele não fizer nada, então eu ganhei 30 moedas de prata. Alguns de vocês agora, vocês estão negociando com Deus. Eu irei seguir com a minha vida, e no último suspiro eu pedirei a Deus que me perdoe. Eu irei me arriscar, pregador, e eu farei do meu jeito. Não há nenhum outro jeito, só Deus. E terminando hoje, olhe para o seu crime, o seu chamado, o seu caráter, o seu crime. A traição. Esta é uma palavra suja. Ele virou as costas para o seu único amigo realmente que ele tinha. Era isto agora. A cortina estava prestes a cair. Ele está perto de Jesus. Ele nunca estará tão perto como este momento. Jesus tomou um pedaço do pão
e estendeu e colocou na tigela e serviu as ervas amargas da Páscoa, aquela festa. E ele se virou e entregou a Judas. Foi isto. Meu Deus, foi isto. Os anjos devem ter chorado. E ele tomou. Na cultura oriental, isto estava dizendo a Jesus: eu te amo. Eu ficarei com o Senhor para sempre. Tu és o meu amigo. Eu te amo. E Jesus olhou nos seus olhos, assim como Ele está olhando para o seu coração, e disse: o que deves fazer, faça-o rapidamente. A Bíblia disse que ele saiu e era noite. A Bíblia diz algo mais que a maioria das pessoas não sabem. Judas tinha uma família, esposa, filhos. Os seus filhos, os filhos de um traidor, estenderam as suas mãos o resto da vida mendigando, abandonados. Os filhos de Judas Iscariotes mendigaram até a morte. Eu li no livro de Apocalipse. É uma bela passagem. E eu vou fechar com ela nesta noite. Capítulo 21 e versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Pedro está lá, o nome de Mateus, João, Tiago, Simão, Eliotes, Tadeu. Judas poderia ter sido, para sempre e sempre, o filho de Quirote, o filho de Simão. Mas ele saiu e era noite. Abaixem suas cabeças, por favor. Quantos neste auditório podem estender a sua mão? Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo corretamente. Eu tive muitas oportunidades, assim como Judas teve. Eu estou andando em um caminho tortuoso. Eu admito. Eu preciso de oração. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero estar perdido. Como o nome de Judas poderia ter estado escrito em um dos fundamentos daquela cidade construída, o meu pode estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Por favor, eu não quero perder isto. Quantos podem levantar a sua mão? Ore por mim, eu não estou vivendo corretamente, ore por mim.
neste piso principal. Levante as suas mãos rapidamente, todos, jovens, velhos, mãe e pai. Levante, eu vejo muitas mãos. Deus abençoe o seu coração. Muito obrigado, obrigado. Aqui no primeiro andar, quantos podem levantar a mão? Eis um homem, outros, levante rapidamente, os níveis, todos os lugares, levante a sua mão, eu estou vendo a sua mão, levante, obrigado. Na parte de trás, nos níveis de trás, quantos podem levantar as suas mãos? Obrigado. Lá atrás, levante as suas mãos, eu não estou vivendo corretamente. Lá em cima nas arquibancadas, bem atrás, levante a sua mão em todo ao redor. Vamos ver, eu quero ver a sua mão, glórias a Deus. Levante a sua mão, obrigado. Quantos mais? Quantos mais? Continuem levantando suas mãos, eu vejo, Deus ama você. Continue levantando a sua mão, o Espírito de Deus está se movendo. Muito obrigado. Eu vou pedir para o Dwayne e toda a equipe cantar a mesma canção que o Charlie tem cantado. Há espaço na cruz para você. E enquanto eles cantam, eu quero que todos se levantem, por favor. Todos vão ficar de pé neste lugar, por favor. O Espírito do Deus vivo está aqui. Eu vou pedir para cada pessoa neste prédio que levantou a sua mão, aonde você estiver, seja quem você for, eu quero que você venha. Eu quero que você fique aqui de pé na minha frente. Eu não quero que você faça o que Judas fez. Você pode sair daquela porta e é noite, ou você pode vir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eu quero dizer isso novamente. Você pode dizer não para Deus e sair daqui e é a noite, ou você pode caminhar até a frente e dizer sim para Jesus. A mesma oportunidade que foi dada para Judas é dada para você. E eu quero que você venha. Enquanto eles cantam, neste momento, venha, podem cantar. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Isto, venham. Yes, there's room at the cross for you. Cantem mais uma vez, Dwayne, cantem novamente. Há espaço, ele disse. There's room Havia espaço para Judas e há espaço para você. for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for you. O Espírito de Deus está se movendo neste lugar.